Olá amigos, tudo bem com vocês? Fala amigos, como estão? Eu sou o Mauro Fernandes. E eu sou o Fábio Marques. E o Fama Filmes apresenta nesse vídeo a saga do nosso herói do planeta Krypton, Superman. E roda a vinheta. O Superman, o filme, é uma produção americana de 1978, baseado no super-herói da DC Comics, produzido pela Warner Bros. No elenco temos Christopher Reeve no papel de Kal-El, Clark Kent, Superman. Nascido em Krypton como Kal-El e criado na Terra, ele é um ser de imenso poder, força e invulnerabilidade que, depois de realizar seu destino para servir à humanidade, usa seus poderes para proteger e salvar outros. Como meio de proteger sua identidade, ele trabalha em Metrópolis no planeta diário como o repórter Clark Kent. E quando o dever chama, muda seu traje e se transforma no Superman. Reeve foi escolhido entre mais de 200 atores que fizeram os testes para o papel. Marlon Brando como Jor-El, pai biológico de Superman em Krypton. Ele tem uma teoria sobre o planeta explodir, mas o conselho se recusa a ouvi-lo. Ele morre quando o planeta explode, mas envia com sucesso seu filho para a Terra como um meio de ajudar os inocentes. Brando processou os Salkinds e a Warner Bros. Por 50 milhões, porque se sentiu enganado por sua participação nos lucros de bilheteria. Isso impediu que as cenas de Brando fossem usadas na versão de Richard Lester de Superman 2. Gene Hackman como Lex Luthor, um gênio científico e empresário que é o inimigo de Superman. É ele quem descobre a fraqueza de Superman e elabora um plano que põe milhões de pessoas em perigo. Dustin Hoffman, que anteriormente era considerado para Superman, recusou o papel de Lex Luthor antes da escalação de Hackman. Ned Beatty como Otis, o capanga de Lex Luthor. Jack Cooper como Perry White, o chefe temperamental de Clark Kent no planeta diário. Ele atribui Lois para descobrir as notícias de um empresário desconhecido comprando uma grande quantidade de propriedade na Califórnia. Kenan Wynn foi a escolha original, mas saiu pouco antes de filmar por causa de doença cardíaca. Cooper, que fazia testes originalmente para Otis, foi escalado subsequentemente. Glenn Ford como Jonathan Kent, o pai adotivo de Clark Kent em Smallville durante sua juventude. Ele é um agricultor que ensina habilidades a Clark que irá ajudá-lo no futuro. Ele sofre mais tarde um ataque cardíaco fatal que muda a visão de Clark sobre seu dever para com os outros. Trevor Howard como chefe do Conselho Kryptoniano, que não acredita na afirmação de Jor-El de que Krypton está condenado. Ele ameaça Jor-El de que qualquer tentativa de criar um clima de medo e pânico entre a população deve ser considerada como um ato de insurreição. Margot Kidder como Lois Lane, uma repórter do planeta diário que se torna um interesse romântico de Clark Kent. Os produtores e o diretor tinham um conceito muito específico para Lois: solta, determinada, espirituosa e atraente. Kidder foi escolhida porque seu desempenho teve uma certa centelha e vitalidade, e por causa de sua forte interação com Reeve. Mais de 100 atrizes foram consideradas para o papel: Anne Archer, Susan Blackley, Leslie Ann Warren, Deborah Harkin e Stockard Channing, que testaram para o papel entre março e maio de 1977. A decisão final ficou entre Channing e Kidder, com a última conquistando o papel. Terence Stamp como General Zod, o líder dos 3 criminosos kryptonianos que juram vingança contra Jor-El quando são condenados à Zona Fantasma. Susannah York como Lara, a mãe biológica de Superman. Depois de saber o destino de seu planeta Krypton, tem apreensões sobre o envio de seu pequeno filho para um planeta estranho sozinho. Mark McClure como Jimmy Olsen, um fotógrafo adolescente no planeta diário. Jeff East, que interpretou o adolescente Clark Kent, originalmente tinha feito testes para esse papel. Valerie Perrine como Eve Techmatter, a namorada e cúmplice de Lex Luthor. Ela salva a vida de Superman, liberando-o da Kryptonita, depois de saber que Luthor lançou um míssil nuclear para a cidade natal de sua mãe. Ela mostra um interesse romântico em Superman, ao beijá-lo antes de salvar sua vida. Jeff East
Como jovem Clark Kent, adolescente, ele é forçado a esconder suas habilidades sobre-humanas, tornando-o impopular entre seus colegas de classe. Todo o diálogo de East no filme é dublado por Riff. E ainda, Jack O'Halloran como Non, Maria Schell como Vonda, Phyllis Thaxter como Martha Kent, Sarah Douglas como Ursa, Harry Andrews como o segundo chefe de conselho de Krypton, e Larry Hagman em curta aparição interpretando um comandante do exército encarregado de um comboio que está transportando um dos mísseis. Ilias Salkind tinha concebido a ideia para um filme do Superman no final de 1973. A DC queria uma lista de atores que deveriam ser considerados para o papel de Superman e aprovou as escolhas do produtor como Dustin Hoffman, Al Pacino, James Caan, Steve McQueen, Clint Eastwood. Os cineastas sentiram que era melhor filmar Superman e Superman 2 simultaneamente. Então ele contratou Mario Puzo, autor do Poderoso Chefão, para escrever o roteiro. Olha os diretores que estavam em negociações, Fábio, para dirigir o filme. Francis Ford Coppola, William Friedkin, Richard Lester, Peter Yates, John Guillermi, Ronald Neame e Sam Peckinpah. E George Lucas recusou a oferta por causa de seu compromisso com Guerra nas Estrelas. Ilia queria Steven Spielberg para dirigir, mas Alexander estava cético, sentindo que era melhor esperar até que a grande produção do momento de Spielberg estreasse, pois ele acabava de ser bem sucedido com seu Tubarão. E por esse motivo levou os produtores a pensar nele, mas até então ele já tinha se comprometido em contatos imediatos do terceiro grau. Enquanto Puzo entregou seu roteiro de 500 páginas para Superman e Superman 2 em 1975. Por fim, o roteiro de Superman e Superman 2, contendo mais de 400 páginas, foi entregue em julho de 76. Onde nesse último até uma aparição de Ted Savalas como Kojak estava lá. A pré-produção começou no Cinecittà Studios em Roma, com sets de filmagens começando a serem construídos e testes de voo sendo experimentados sem sucesso. A produtora reclamou que foi perdido 2 milhões de testes de voo. Agora a produção se moveu para a Inglaterra. Mark Robson foi considerado e estava em negociações para dirigir, mas depois de assistirem A Profecia, acabaram contratando Richard Donner, que já estava planejando dirigir Damen, A Profecia 2, mas o diretor sentiu que era melhor começar Superman. A produção já estava quase um ano envolvida com o projeto de Superman, e Donner estava insatisfeito com o roteiro e trouxe Tom Mankiewicz para realizar a escrita. Donner, irritado, comentou que não poderia dirigir um filme com um roteiro longo desses. Quando seria o fim das filmagens, um roteiro de 100 páginas já estava ótimo para um filme. Por fim, Mankiewicz não foi considerado nos créditos do filme, então Donner deu a ele o crédito de consultor criativo. Antes que Richard Donner fosse contratado como diretor, foi oferecido a Robert Redford uma soma grande, mas algo não foi para frente. Burt Reynolds recusou o papel, enquanto Sylvester Stallone estava interessado, mas nunca deu continuidade. Paul Newman também recusou o papel. Quando foi decidido escalar um ator desconhecido, o diretor de elenco Lynn Stalmaster primeiro sugeriu Christopher Reeve, mas Donner e os produtores acharam que ele era muito jovem e magro. Mais de 200 atores desconhecidos fizeram teste para Superman. O campeão olímpico Bruce Jenner fez um teste para o papel. Patrick Wayne foi escolhido, mas abandonou quando seu pai, John Wayne, estava doente. James Brolin, Christopher Walken, Nick Nolte, John Voight e Perry King foram abordados. James Caan disse que lhe foi oferecido o papel, mas recusou, disse simplesmente que não podia usar esse traje. Reeve abordou o diretor e produtores, então disseram que ele vestisse um traje muscular para ter o físico desejado. Ele recusou e começou a praticar rigorosos exercícios físicos. As filmagens começaram em março de 1977 em Pinewood Studios para as cenas de Krypton. O orçamento como o filme mais caro em produção. Devido aos filmes de Superman e Superman 2 estarem sendo filmados simultaneamente, as filmagens duraram 19 meses, mas surgiram problemas durante a produção. O diretor Donner teve tensões com os Salkins e Spengler a respeito do orçamento de produção,
e da agenda de filmagens. O consultor criativo Tom Mankiewicz observou que Donner nunca conseguiu um orçamento ou um cronograma. Ele foi constantemente informado que ele estava muito além da programação e do orçamento. Em um momento, a situação se perdeu entre diretor e produtor. Foi chamado o diretor Richard Lester, que já havia trabalhado com os Salkins em Os Três Mosqueteiros e A Vingança de Milady. Foi então trazido como um coprodutor temporário para mediar a relação entre Donner e os Salkins, que agora se recusavam a falar uns com os outros. Lester recusou o crédito de produtor que havia sido oferecido a ele, sendo não creditado por seu trabalho. Foi resolvido parar de filmar Superman 2 e se concentrar em terminar Superman. Donner já tinha completado 75% da sequência. Os produtores correram um risco. Se Superman fosse um fracasso de bilheteria, eles não iriam terminar Superman 2. Donner decidiu pegar com firmeza o projeto de Superman, decidiu e disse a todos que Superman seria um sucesso. Depois pensariam na sequência. O filme teria que ser maior, porque se o filme não for um sucesso, não haveria Superman 2. Jerry Goldsmith, que compôs a trilha sonora de A Profecia de Donner, foi originalmente definido para compor a trilha sonora de Superman. Partes do trabalho de Goldsmith do filme Capricórnio 1 foram usados no trailer teaser de Superman. Ele abandonou o projeto por conflitos de programação. E aí quem? John Williams foi contratado. Williams conduziu a de London Symphony Orchestra para gravar a trilha sonora. A música foi uma das últimas peças a entrar em vigor. Assim que começou seu trabalho com a trilha, Williams gostou muito, pois sentiu que o filme deveria ter uma sensação fácil. Com esta concepção, Williams nos deu uma trilha sonora belíssima e competente, com um tema marcante e identificável a cada sequência. Margot Kidder deveria cantar Can You Read My Mind? As letras foram escritas por Leslie Bicucci, mas Donner não gostou e mudou para uma composição acompanhada por uma narração. Superman foi originalmente programado para ser lançado em junho de 1978, o 40º aniversário da Action Comics 1, que trouxe a primeira aparição de Superman nos quadrinhos. O filme estreou em dezembro de 1978 e a Warner gastou 7 milhões de dólares na promoção do filme. Na estreia, todos da equipe estavam presentes. Em uma estreia europeia, em Londres, tivemos a presença da Rainha Elizabeth II. No cinema, na América do Norte, o filme arrecadou 134 milhões de dólares e 166 milhões no exterior, totalizando 300 milhões no mundo todo. Ele foi o segundo filme de maior arrecadação de 78, atrás apenas de Grise nos Tempos da Brilhantina. Superman foi aclamado pela crítica. O consenso da crítica foi de que Superman combina habilmente humor e ação, aproveitando a escalação perfeita de Christopher Reeve para criar um tributo amoroso e nostálgico a um ícone da cultura pop americana. Sua pontuação é de aclamação universal, foi considerado como um dos melhores filmes de 1978. Outras observações da crítica: Superman é um prazer puro, uma combinação maravilhosa de todas as coisas antiquadas que nunca realmente se cansam de ver e rever. Aventura, romance, heróis, vilões, efeitos especiais. É exatamente o que os fãs de quadrinhos esperavam que fosse. Não faltaram prêmios. Tanto Christopher Reeve como Gene Hackman, John Williams e muito mais da equipe foram reconhecidos com indicações e prêmios. No Oscar foram 3 indicações: melhor montagem, melhor trilha sonora, melhor mixagem de som, e recebeu um prêmio do Oscar de realização especial por seus efeitos visuais. Em 2007, a Sociedade de Efeitos Visuais listou Superman como o 44º uso mais influente de efeitos visuais de todos os tempos. Em 2008, a revista Empire o classificou como o número 174 de maior filme de todos os tempos na sua lista de 500. Em 2009, a Entertainment Week classificou o Superman o terceiro da sua lista de os heróis mais legais de todos os tempos na cultura pop. Superman continua a ser uma figura central na cultura pop, transcendente de gerações e formatos de mídia. Desde suas primeiras aventuras nos quadrinhos
até suas épicas batalhas no cinema. O Homem de Aço permanece em símbolo eterno de esperança, justiça e humanidade. Seus filmes, cada um com sua própria abordagem e estilo, contribuem para a rica tapeçaria de um dos maiores super-heróis de todos os tempos. E Superman não parou por aí. Suas aventuras continuaram no cinema. Superman 2, a aventura continua em 1980. Superman 3, de 1983. Superman 4, Em Busca da Paz, de 1987. Superman, O Retorno, de 2006. O Homem de Aço, de 2013. Batman vs Superman, de 2016. Liga da Justiça, de 2017. Uma pequena aparição em Shazam, de 2019. Liga da Justiça, versão de Zack Snyder, de 2021. Outra breve aparição em Adão Negro, de 2022. Em The Flash, de 2023, dois Supermans fazem aparições relâmpagos. E agora, nos cinemas, o novo filme do Superman. Superman de 2025. O mais novo filme do herói vindo do planeta Krypton, Superman, com direção de James Gunn, estrelado por David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult no papel de Lex Luthor. Então é isso, amigos. Ficamos por aqui. Acabamos de apresentar um especial Superman. Esperamos que tenham gostado. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de acessar nossas redes sociais. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Ajude-nos a trazer para você mais conteúdo e material sobre o cinema. Abraços, amigos, e nos encontraremos no nosso próximo vídeo. Até mais!